Olá galera, boa noite! Chegou o momento de nós concluirmos as nossas reflexões sobre o amor. Estamos na parte final de 1 Coríntios capítulo 13. Hoje nós vamos abordar os versículos 8, 9, 10 até o 13. Vamos fazer uma breve leitura. À medida que nós vamos fazendo essa leitura, a gente vai explicando aquilo que vai saltando aos nossos olhos, aquilo que o Espírito Santo trouxe de revelação da sua palavra para nós. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Esse versículo aqui ele é muito interessante, porque ele faz uma contraposição entre o amor e os dons espirituais. O amor ele não acaba. Os dons espirituais, ao contrário, eles são transitórios, como o versículo diz, né? As profecias, elas desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará. Então, nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo está querendo dizer claramente aos irmãos ali da igreja de Corinto: olha, minha gente, todos os dons espirituais passarão, o que ficar vai ser o amor. O amor é a base, o amor é a raiz, o amor ele é a sustentação da vida cristã. No versículo 9 ele continua explicando, né? Porque no versículo 8 termina com pontinho e vírgula, quer dizer que a ideia continua, né? Ele conclui uma parte, mas a outra parte ele continua. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A profecia ela está atrelada ao nosso conhecimento. O conhecimento que Deus nos revela é o que nós conseguimos profetizar. Isso aqui eu já tinha explicado nos vídeos anteriores. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é o perfeito? O perfeito é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que virá para cumprir o propósito de Deus. E Deus também virá. O Pai e o Filho virá. O Pai e o Filho virão e o tabernáculo de Deus habitará na terra. Então, dons espirituais não serão mais necessários. Falar em línguas diante do Deus Todo-Poderoso não faz nenhum sentido. Ter um conhecimento absurdo diante do Eterno que criou todas as coisas não faz nenhum sentido. Porque tudo será pleno. Nós seremos plenos em Deus e nós viveremos a excelência, o melhor do plano de Deus na eternidade. Todos aqueles que creem no Senhor, que confiam no Senhor e perseverarem até o fim. No versículo 11 diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui Paulo usa a própria pessoa dele para dar um exemplo da condição de maturidade cristã da igreja de Corinto. Ele está querendo dizer, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Né? O menino é ingênuo, o menino é inconsequente, o menino não consegue refletir com muita clareza sobre temas profundos da vida. Essa é uma característica de menino. O menino não se preocupa com essas coisas. O menino ele quer ser alegre, feliz, gastar a sua energia. E, em outras palavras, Paulo estava querendo mostrar para a igreja de Coríntios que eles estavam agindo como meninos. E depois ele diz que quando passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então as palavras estão querendo dizer, vocês precisam deixar as coisas de menino. Vocês precisam chegar à maturidade cristã. Já chega de viver de meninice. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Corinto. E no versículo 12 diz o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que nós precisamos entender aqui, que esse espelho que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 13, 12, é um espelho da época. Não é esse espelho bonitinho que a gente tem nas nossas casas, que a gente consegue ver o nosso rosto perfeitamente.
Aquele espelho da época, ele era meio obscuro, você via assim a sua imagem assim meio nublada, você não conseguia ver o seu rosto perfeitamente. Então, o que Paulo está querendo dizer é que o nosso conhecimento de Deus hoje ele é meio obscuro, a gente sabe do Senhor em partes. Nós só conseguimos ir além quando Deus assim permite, quando Ele se revela mais claramente a nós. Mas isso aqui é uma lição importante para a gente entender que nós não vamos conhecer Deus plenamente nesta era, nessa fase que nós estamos vivendo, antes da plenitude dos tempos. E outra coisa que nós precisamos entender também, que nós estaremos diante do Eterno. Nós teremos toda a eternidade para o conhecer. E ainda assim nós não o conheceremos plenamente. Então é algo assim fantástico, é algo desafiador estar na presença do Eterno, do Deus poderoso e do seu Filho Jesus Cristo. Nós teremos toda a eternidade para o conhecê-lo e mesmo assim ainda não o conheceremos plenamente. E no versículo 13, que é a conclusão da nossa reflexão, que diz o seguinte: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, aí tem um ponto e vírgula. Porém, dando uma contraposição à ideia anterior, o maior destes é o amor. Aí eu te pergunto, por que o amor é o maior destes? A minha resposta é muito simples, porque o amor ele é o fundamento da vida cristã. O amor ele é o fundamento de tudo que Deus fez na criação. Deus criou o homem e antes mesmo do homem pecar, Deus já providenciou a redenção através do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha providenciado uma cruz, uma redenção para todo aquele que nele crê. Então aqui, o amor de Deus, ele que nos leva a conhecer a Deus. E é por amor que Deus nos concedeu o dom da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. O amor de Deus fez brotar a fé no nosso coração. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, por amor, Deus criou todas as coisas. Porque Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele disse, haja firmamento. Ele disse, haja separação entre águas e águas. Ele disse, haja uma porção seca. Ele criou os animais. Depois falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou o homem. E ainda assim, após o pecado do homem, o homem ter traído a ele, ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé, ela é a convicção. E a fé, ela brota do fundamento amor. E da fé, nós recebemos algo que nos leva, nos conduz a esperar em Deus, que é a esperança, que é uma esperança viva. A fé, ela produz a esperança. O amor produz a fé e a fé produz a esperança. Porque se nós temos a fé, nós esperamos, confiamos em Deus, que Ele vai cumprir a sua promessa. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma promessa de Deus. Então, todo aquele que morre em Cristo tem uma promessa, como Paulo pregava, da ressurreição dos mortos. Paulo foi a Roma para testemunhar diante de Agripa a respeito da ressurreição dos mortos. Essa foi a ênfase que Paulo dava quando ele era apresentado nos tribunais. Até entre os judeus, os seus compatriotas, ele falava da ressurreição dos mortos, que essa é a base da fé cristã. Porque se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Porque a promessa dele é de vida eterna. E como alguém que está morto pode dar vida eterna a alguém? Então a base da nossa fé é
porque Cristo veio ao mundo, morreu, assumiu o nosso pecado e ressuscitou, atraindo para si todos aqueles que confiam e esperam nele. E que você tenha essa mensagem gravada no seu coração. Por amor, Deus concedeu fé. E através da fé, nós temos esperança que Deus vai cumprir as suas promessas. Reflita sobre isso. Vamos concluir essa reflexão com uma oração. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo tão grande amor que o Senhor tem dado a nós, Pai. Concede-nos fé para crer nas tuas promessas. E a maior promessa de todas é a que o Senhor fez, que todo aquele que crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. É a promessa da ressurreição dos mortos. E quem tiver acesso a esse vídeo, ó Deus, que não tem essa fé, eu rogo ao Senhor que traga, meu Deus, à existência aquilo que não existe, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. E porque a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. E aqui a tua palavra está sendo ministrada. Eu te peço, Deus, gere fé nos corações, ó Deus. E que o teu reino avance e que o seu nome seja glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Finalizamos aqui as nossas reflexões do amor. Tenham todos uma ótima noite.